Senhor, adorando a Deus. Todas as quartas-feiras estamos aqui às 19h30, né? E estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus, adorando a Deus, louvando, testemunhando as maravilhas feitas do Senhor. E hoje não é diferente, meu querido, minha querida. Nós estamos aqui para dizer que Jesus é bom o tempo todo. Amém? Vamos adorar o Senhor? Quantos estão dispostos a adorar o Senhor? Cadê os adoradores aí do Senhor nesta noite? Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre porta onde não há porta. Ele é o Deus que fecha porta também, queridos. E nós estamos aqui para adorar. Amém? Vamos adorar Ele. Oh, glória a Jesus. Santo e poderoso é o teu nome, Jesus. Aleluia. Tu és o Deus provedor. Tu és o dono de todas as coisas. Aleluia. Adore comigo nesta noite. Sou eu que fez o firmamento, tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e digo ao mar: daqui você não vai passar. Cante. Sou eu que mando o céu, derrama a chuva, mando o dilúvio e a terra inundar, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Aleluia. Sou eu que abro porta, fecha porta, abre cova, fecha cova, põe na prova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado. Sou eu que quebro o arco e corto um laço para o meu povo livrar. Olha aí. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima, caminho sobre as águas, tal como em terra seca, acalma a tempestade e o forte furacão. Com gritos e buzinas fiz muralhas ir ao chão, com apenas um som abri o mar ao meio, faço voltar no tempo. Sou Deus e tudo vejo. Quando eu entro nesta guerra é pra vencer, e meu agir não há defeitos. Eu faço e desfaço, e quando eu entro em cena eu quebro o arco e corto o laço, queimo os carros no fogo. Sou Deus de livramento, acalmo o coração e crê no que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e poste trabalhando, abrindo portas, fechando covas. Estou descendo hoje com a tua vitória. Canto que eu faço, hora que eu trabalho, faz a minha obra e esse mal desfaz. Tu podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, sou fiel, sou teu amigo. Olha aí. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, no teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nesta guerra e provo que você tem dono. Ei, glória a Deus. Vai glorificando o nome de Jesus. Vai adorando o Rei da Glória, Senhor dos Senhores. Aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Cante comigo assim, ó. Eu faço e desfaço, e quando eu entro em cena eu quebro o arco e corto o laço, queimo os carros no fogo. Sou Deus de livramento, acalmo o coração e creio no que estou te dizendo. Estou passando, estou operando, estou agindo e poste trabalhando, abrindo portas, fechando covas.
ao Senhor nesta noite, que bênção de Deus. Queridos, poder estar aqui mais uma vez é um privilégio, é uma dádiva do Senhor que Ele nos dá essa oportunidade tão maravilhosa, amém? Quero desde já agradecer a todos vocês que estão entrando aí, que estão participando, que estão aqui comigo, né? Todas as quartas-feiras. E você também que está entrando hoje, conhecendo o programa Na Sala da Minha Casa, seja bem-vindo, fique à vontade, amém? Que bênção de Deus. Queridos, sem mais delongas, nós vamos estar nesse momento orando, né? Eu já gostaria de chamar aqui, olha, ela já chegou aqui, está aqui presente, e eu vou convidá-la aqui com muita honra, a nossa querida Laila Lavor. Olha que nome lindo, né? Seja bem-vinda, fique à vontade aqui, amém? Que bênção de Deus, é sempre um privilégio. E ele está aqui, queridos, pela primeira vez aqui no programa Na Sala da Minha Casa. Então, minha querida, é sempre uma honra poder falar de Jesus, né? E eu sei, queridos, que ela é uma mulher de Deus, uma mulher separada, assim, sabe, que o Senhor tem levantado nessa geração. E é uma grande honra poder te receber aqui, minha querida. Fica à vontade aqui. Obrigada pelo convite, né? Por ter aceitado o convite tão prontamente, né? E se colocado à disponibilidade do Senhor. Nós estamos aqui com essas pessoas todas aqui, te vendo, né? E fica à vontade, tá bom? Eu é quem agradeço, Joyce, o convite. Boa noite, né? Aos irmãos que estão nos assistindo. Eu fiquei muito feliz de você com o convite, porque todas as vezes que eu recebo um convite para estar ministrando, falando sobre a palavra do Senhor, eu vejo como algo que vem do alto. Amém. Eu vejo sempre como algo que o Senhor preparou. Amém. Então eu acredito que nessa noite o Senhor tem uma palavra abençoada para você, para todos os que estão nos assistindo, para quem vai assistir depois. Aleluia. Então eu acredito assim que o Senhor separou esse dia para a gente para podermos estarmos aqui juntas, adorando o nome do Senhor, engrandecendo o nome dele. Amém. E eu fico muito feliz. Para mim é uma honra, é um privilégio falar da palavra do Senhor. Eu passaria horas e horas conversando sobre a palavra, sobre o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, assim, para mim é uma honra poder estar aqui. Amém. Amém? Glória a Jesus. Que bênção de Deus. Sem mais delongas, né? Vamos para a palavra. Glória a Jesus. Eu gostaria de compartilhar algo que, alguns anos atrás, eu comecei um propósito com o Senhor, porque eu me converti com 15 anos de idade. Uhum. E é tão interessante que quando eu me converti, foi através da minha cunhada, né? Na época nós éramos vizinha, e ela pregou Apocalipse para mim. Ela pregou o livro da Revelação. E enquanto ela pregava à noite, eu lembro direitinho, a gente sentada na calçada, e ela pregava e ela falava com muita ousadia, né? Com Sim. muita convicção. Oh, glória. E quando eu ouvi aquelas palavras, eu falei, meu Deus, se o que ela está falando é verídico, eu preciso saber. Se o que ela está falando vai acontecer, eu preciso estar por dentro dos últimos acontecimentos. Então, foi o que me levou à igreja. Eu falei, Lu, onde que você aprende? Ela, na igreja. Onde que você ouviu isso aí que você está me falando? Ela, na igreja. Falou, você quer ir? Eu falei, quero. Oh, glória a Deus. Então, foi algo assim que o Senhor, Ele me conquistou mesmo através da palavra. Quando eu ouvi a primeira vez, meu coração apaixonou e eu falei assim, meu Deus, eu preciso saber isso aí. Amém. E de alguns anos para cá, desde quando eu me converti, eu tenho os meus momentos com Deus, eu tenho o meu devocional. Mas de alguns anos, o Senhor, Ele pediu, Ele
ardeu no meu coração para estar mais aprofundada na palavra. Sim. Para tirar horas na palavra. Ele falou comigo, se você quer viver comigo, se você quer que eu me revele a você de maneira sobrenatural e diferente, faça o que as pessoas não fazem para mim. Meu Deus. Tire seu tempo, tire momentos comigo para que eu possa me revelar a você. Então, de 3 anos para cá, não posso falar que foi muito. Eu sempre estudei a palavra, sempre busquei, mas de 3 anos para cá, eu comecei a ter e buscar o Senhor de maneira diferente. Oh, glória. E o Senhor começou a trazer as revelações também de maneira diferente sobre a minha vida. Sim. Então, eu tenho o meu momento diário de leitura. Às vezes as pessoas falam assim, mas você lê a Bíblia sem sentir nada? Não, eu vou lendo. Sim. Eu leio um capítulo, leio outro, leio outro, leio outro, de repente não falo nada. Mas de repente eu estou lá no 10º capítulo. Aí aquela palavra salta. Oh, glória. E quando aquela palavra salta, eu sempre tenho anotado, aí eu faço as minhas anotações. E sempre que eu recebo um convite, geralmente eu não sento e fico assim, Deus, me dá uma palavra nova. Não. Geralmente eu falo, Senhor, o que o Senhor quer ministrar, o que o Senhor quer falar com este povo, o que o Senhor quer revelar, o que o Senhor quer introduzir no coração das pessoas. E dentro daquilo que o Senhor já ministrou, Sim. no meu coração, na minha vida, eu levo a palavra. E essa não foi diferente. Oh, glória. Sempre Deus é tão maravilhoso que, Joyce, todas as vezes antes de eu receber um convite, Deus me dá uma palavra. Olha aí. Deus, ele é maravilhoso. Todas as vezes que eu estou em casa, tirando o meu momento, de repente aquela palavra vem e eu anoto. É questão de pouco tempo, eu recebo um convite para estar ministrando a palavra, ou aqui em Brasília, ou em Caldas Novas. Então, eu vejo como confirmação do alto. Sim. E dessa vez não foi diferente. Uau, que benção aí, olha. A palavra que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, eu vou abrir aqui, eu já deixei marcadinho para a gente não atrasar. Está no livro de Crônicas, 2 Crônicas 34. Conseguiu abrir aí? Sim. 2 Crônicas 34. Assim diz a palavra do Senhor. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém 31 anos. E ele fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todos os caminhos de Davi, o seu pai. E não se inclinou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, enquanto ele era ainda jovem, começou a buscar o Deus de Davi, o seu pai. E no 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos lugares altos, dos bosques e das imagens esculpidas e das imagens derretidas. E eles demoliram os altares dos Baalins na sua presença. E as imagens que estavam no alto acima deles, ele cortou. E os bosques e as imagens esculpidas e as imagens derretidas, ele quebrou em pedaços. Dela fez pó e os espalhou sobre os sepulcros daqueles que haviam sacrificado a elas. É tão interessante a palavra do Senhor, que aqui, quando eu li, Josias tinha 8 anos de idade. Sim. E começou a reinar. Eu falei, meu Deus, como que eu já tinha passado por essa palavra, mas não tinha me notado sobre isso. E quando eu comecei a observar os capítulos anteriores, eu vinha numa indignação. Por quê? Porque depois de Salomão ele começou o reinado bem, mas ele não terminou legal. A Bíblia fala que ele
se deixou seduzir pelos ídolos das suas esposas. Né? Sim. Então, e Deus tinha uma promessa para Davi de sempre ter um herdeiro no trono. E depois de Salomão, é como se todos os reinados eram como se fosse um pior que o outro. E eu lendo a palavra, 1 Crônicas, 2 Crônicas, falando sobre os reinados, cada rei, eu falei, meu Deus do céu. E Deus sempre falando e exortando. E quando chegou no capítulo 34 aqui de 2 Crônicas, eu me deparei com um menino de 8 anos. Sim. Que a Bíblia fala que ele começou a reinar com 8 anos, reinou 31 anos, e fala que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E outra, no versículo mais à frente, ele fala assim, que ele andou em todos os caminhos de Davi, seu pai, não se inclinou nem para a direita, nem para a esquerda. Eu falei, meu Deus, peraí. Aí eu parei, Joyce. E eu falei, Deus, aí eu começo com o Espírito Santo. Falei, Senhor, peraí. Tua palavra diz que Josias tinha 8 anos de idade, começou a reinar. A Bíblia fala que desde o início ele fez o que era reto ao Senhor. Então, desde os 8 anos de idade, ele fez o que era reto ao Senhor. A Bíblia falou que ele não se inclinou nem para a direita e nem para a esquerda. Diferente de Salomão, que estava bem atrás, Josias, ele foi o 16º rei de Judá. Então, diferente de todos os outros, a Bíblia fala que ele começou reto e no meio e o fim corretamente. E eu falei, Deus, peraí. Josias, o pai, foi um péssimo rei, Amon. E o avô de Josias, para quem não sabe, foi Manassés. Manassés foi um dos piores, foi considerado um dos piores reis de Judá. Manassés chegou a sacrificar o filho dele ao deus Moloque. E eu falei, peraí, o pai e o avô terríveis. E de repente, um garoto de 8 anos começa a reinar e faz o que é reto aos olhos do Senhor. Aleluia. Eu falei, Deus, eu quero que esse garoto tenha. Uau. Eu falei, Senhor, fala pra mim. Falei, Senhor, porque nos dias de hoje nós sabemos, né? E estudando a palavra, e não só a palavra, os comportamentos humanos, nós sabemos como é importante nós termos um exemplo. Sim. Só que assim como eu fui a primeira a aceitar Jesus na minha casa. Os meus pais, eles não são evangélicos, eles possuem a sua crença, eu respeito toda a minha família, convivo com todos eles, amo todos eles, mas eu fui a primeirinha na minha casa. E quando eu me deparei com essa palavra, eu falei, Senhor, eu preciso saber o que tinha na vida de Josias para que nós hoje possamos viver como ele viveu. Sim. Porque um garoto de 8 anos manifestar um amor tremendo pelo Senhor, numa época, Joyce, que todos os reis faziam o que era mal ao Senhor. Sim. Numa época que nós não tínhamos a palavra escrita. O que eles tinham era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que a essa altura aqui, o que aconteceu? Josias nem tinha, por quê? Porque ele, antes, a Bíblia fala que o templo, ele foi destruído. Sim. E mais à frente, Josias depois, com 16, 18 anos, ele vai restaurar o templo. E quando ele vai restaurar o templo, a Bíblia fala que um dos sacerdotes encontra o livro da lei. E pega aquele livro da lei, que eles mandaram os construtores. Se você seguir a palavra, você vai ver que Josias mandaram os construtores reformar o templo que havia sido destruído. Sim. E naquela reforma encontra
o livro da lei. Quando encontra o livro da lei, o sacerdote entrega para o escriba de Josias, e esse escriba leva até o rei, que devia estar com os seus 20 anos de idade, sim, e lê o livro da lei. E a Bíblia fala que quando ele ouviu aquelas palavras, ele rasgou as suas vestes. Ele se indignou porque ele começou a ter acesso à vontade de Deus. Quando Josias teve acesso à lei, às palavras da lei ali, a Bíblia fala que ele rasgou as suas vestes, que ele se arrependeu, que ele viu como errado estava o que estava acontecendo naquela nação. E eu falei, Deus, não é possível, como que Josias teve essa atitude? E eu falei, Senhor, eu preciso pesquisar ao fundo o que aconteceu. Foi quando, Joyce, eu me deparei lá no versículo, anotei aqui para mim, 27. Olha o que diz no versículo 27. Ele fala: como o teu coração foi terno, e tu te humilhaste diante de Deus, quando ouviste as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes diante de mim, e rasgaste as tuas vestes, e chorastes diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Olha o 31. E o rei se pôs de pé em seu lugar e fez um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, para cumprirem as palavras do pacto que estão escritas neste livro. Olha que maravilhoso. Eu falei, ai, Senhor, obrigado, porque o Senhor... Quando eu falei, Senhor, eu quero entender, e continuei lendo a história, aí eu vi, o Senhor mostrou aqui para mim, ele falou, o coração de Josias. Aleluia. E o Senhor falou para mim, a diferença que faz na vida de todo homem é o coração. Aleluia. É a intenção, é aquilo que move o ser humano. Eu aprendi, Joyce, com o pastor Tiago Brunet, e eu nunca me esqueci, alguns anos atrás, quando ele falou que muitas vezes a Bíblia, quando está falando de coração, está falando de cérebro. Uau. E eu nunca me esqueci quando ele falou sobre isso. Eu falei, meu Deus, agora isso faz muito sentido em muitas coisas sobre a palavra. Se você for prestar atenção aqui, o coração, quando a Bíblia fala de coração, ele está falando do centro que move o ser humano. Ele está falando daquilo que controla as suas emoções, aquilo que controla as suas atitudes e as suas ações. Verdade. E quando eu olhei essa palavra, quando eu estava lendo, eu falei, Deus, obrigado. E eu falei, Senhor, me dá um coração. Aleluia. Me dá esse coração. E o Senhor me levou. De repente, eu comecei a me entristecer, porque o Senhor começou a trazer para mim uma dor e uma angústia sobre o que tem acontecido nas igrejas. Sim. E eu comecei a chorar e clamar ao Senhor e pedir para Ele que nos perdoasse. Assim como Josias, ele rasgou suas vestes e a Bíblia fala que ele renovou a aliança. Sim. Quando o Senhor me trouxe essa mensagem, essa palavra, eu renovei a minha aliança com o Senhor. Amém. Pedi perdão para o Senhor como igreja, mas nós sabemos que um só não é o corpo inteiro. É verdade. E eu me coloquei ali e falei, Senhor, obrigado por me revelar mais uma das suas preciosidades. Obrigado, Senhor, por trazer do mais profundo. E quando eu olhei para essa palavra, eu me lembrei do que o Senhor fala em Mateus sobre os últimos dias,
quando Jesus fala lá, no 24, que Jesus fala. Aleluia. Então, aqui o 10. E então, muitos se ofenderão e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que suportar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Aleluia. Joyce, Forte. foi tão interessante que eu fui lá nos últimos acontecimentos. Sim. E o Senhor trouxe para mim que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. E a Bíblia fala que enganarão a muitos. Verdade. E não é diferente o que nós temos vivido. É vivido. Com relação à palavra, o mal do ser humano durante muitas décadas é o extremo. Sim. Então, o que aconteceu? Nós passamos por um avivamento. Aí a palavra chegou, o evangelho chegou até as nossas mãos aqui no Brasil. Mas, de repente, passou-se de um extremo de estudo da palavra para um outro extremo de que não importa, o importante é você ter o poder. Mas só o poder não é suficiente. Sim. A palavra, ela é que move o coração do homem. A palavra de Deus é que faz toda a diferença. E o engano dos últimos tempos está relacionado a isso. Sim. Se nós formos lá em 2 João, onde ele fala para nós... Vamos abrir, Joyce, para você entender o que eu estou te falando. Às vezes eu fico passeando na Bíblia, Sim. mas você está entendendo, o pessoal está entendendo. 2 João 1:5. E agora rogo-te, Senhora, não como escrevo um novo mandamento para ti, mas aquele que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento no qual, como já desde o princípio ouvistes, deveis andar. Porque muitos enganadores, ó os enganadores de novo, entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é um enganador e um anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que trabalhamos, mas que recebamos a recompensa inteira. Para aí. Olha que legal. Olha que forte. A palavra do Senhor fala: olhai por vós mesmos. Cada um olhai por si. Sim. Para que não percamos o que trabalhamos. Meu Deus, é forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós, a partir do momento que aceitamos Jesus, recebemos o Espírito Santo, nós começamos uma caminhada com o Senhor. Sim. Através de Jesus, nós conseguimos o quê? Levar uma vida de santificação, porque sem santidade ninguém Verá a Deus. verá a Deus. A partir do momento que nós entramos nessa caminhada cristã, entramos num processo de santificação. Sim. E é tão interessante que aqui a Bíblia fala para a gente olhar para nós mesmos, para a gente não perder o que trabalhamos, Meu Deus. mas que recebamos a recompensa inteira. Então, a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós aceitamos Jesus, é o fim? Não, é o começo. Sim. É o início de tudo. Qual o propósito do Senhor? Qual o propósito de Deus em enviar o seu Filho? Para que nós possamos o quê? Resgatar nossa intimidade com o Pai. Sim.
Não é simplesmente a salvação o propósito. A salvação, ela é o início. Porque sem ela, nós não temos santificação. E sem santificação, nós não podemos ter o Senhor. Meu Deus. Uau. É tão importante que olha o que fala aqui. Todo aquele que transgride a lei, que transgride e não permanece na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Olha que interessante, quando a gente fala de doutrina de Cristo, aqui ele não está falando simplesmente apenas de aceitar ao Senhor. A salvação, sim. A Bíblia fala que quando aquele ladrão aceitou Jesus, o reconheceu ali, os seus pecados, a Bíblia fala que ele se arrependeu. Se vocês forem lá e ver o texto, vocês vão ver que aquele ladrão na cruz, naquele ato, as palavras que ele teve para Jesus foi: nós merecemos estar aqui. Então aquele ladrão, no pior momento de Jesus, quem reconheceria Jesus como filho do rei? Ele sendo pregado numa cruz. Meu Deus, é verdade. Quem reconheceria Jesus como todo-poderoso naquela condição que ele se encontrou ali? Aquele ladrão reconheceu. Aleluia. E aquele ladrão teve a salvação. Aleluia. Agora nós que estamos aqui, recebemos a salvação, fomos purificados pelos nossos pecados e temos agora acesso a Deus. De que maneira? Através da santidade. Só que a Bíblia fala que o nosso espírito limita contra o quê? Contra a nossa carne. Então, no momento que nós aceitamos Jesus, a nossa carne, Joyce, ela não converteu. É verdade. E quando eu olhei para a passagem que eu vi o coração de Josias, eu falei: Deus, nós precisamos, assim como ter o coração de Davi. Por isso a Bíblia fala que ele seguiu as ordenanças do seu pai Davi, mas Davi não era o pai de Josias. Sim. Aqui a Bíblia está fazendo uma tipologia entre Cristo e Davi. Porque Davi não era o pai de Josias. E é tão interessante, as coisas são tão maravilhosas, que aqui no final, quando ele fala da doutrina de Cristo, ele está falando não só de um ato, mas de vários princípios a serem seguidos. Sim. Várias ordenanças que nós precisamos para poder nos encontrar com o Senhor. E a Bíblia ela é bem clara quando ela fala para a gente tomar cuidado para não perder aquilo a qual nós trabalhamos. Então, desde quando nós nos convertemos, nós procuramos mudar de vida. E quando eu olhei para a vida de Josias, eu percebi que não tem como, Joyce, nós aceitarmos Jesus, nós o reconhecermos como o nosso verdadeiro e único Salvador e não ter uma mudança de comportamento. É verdade. Não ter uma mudança de atitude. Sim. Por mais que a sua carne limite contra o espírito, nós precisamos nos encher, buscar aonde? Na palavra, para podermos vencer o pecado. É verdade. E o Senhor nos deu estratégia, o Senhor nos deu a graça para podermos vencer o pecado. Só que o que tem acontecido muito hoje é que as pessoas, Joyce, elas estão justificando o seu pecado. A carne é fraca. É verdade. A carne é fraca. E quando a gente faz isso, eu falo nós porque eu me incluo nisso. Sim. Quando nós justificamos o nosso erro diante de Deus, nós anulamos o sacrifício de Jesus, porque através dele, através da fé, na graça que ele manifestou ali na cruz, nós temos acesso
A Bíblia fala que ela nos capacita nas nossas fraquezas. Aleluia. O que é isso? É aquilo que eu não consigo vencer. Aquilo que eu não consigo mudar através da fé. A renovação pela palavra, pela santificação, pelos encontros com Deus, pela intimidade com Ele, eu consigo trazer a nova natureza, a natureza de Cristo. Aleluia. Que há dentro de mim. Glória a Jesus, aleluia. O que acontece é que nós estamos alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. E quando o Senhor fala de santidade, Ele não fala apenas, eu acredito, de você renunciar ao que é pecado ou não. Ele fala muito mais além. Porque Jesus, Ele renunciou à sua própria vida. Sim. Então, você que está me ouvindo, que está na igreja, perguntando, pastor, isso é pecado? Isso eu posso? Isso eu não posso? Eu quero te dizer que intimidade com Deus e santidade vai muito mais além de você abandonar apenas o pecado. Vai de você renunciar àquilo que não é pecado para estar na presença de Deus. Ah, mas como assim? Sabe aquele filme que você assiste horas e horas? Sim. Não é pecado. Mas quando você fala, Senhor, eu vou renunciar. A partir de hoje, só vou assistir 1 hora de filme. As outras 4 horas eu vou tirar para o Senhor. Aleluia. Isso, o Senhor começa um processo de santidade na sua vida. Porque enquanto você se limitar apenas, é pecado? É, então não posso fazer. Não é pecado? Então eu posso fazer. Então isso quer dizer que você vai experimentar de Deus apenas no nível de você ser justificado. Sim. Agora, o nível de intimidade, de relacionamento, você precisa dispor de uma vida inteira. Meu Deus, é forte. As pessoas falam, por que nós não vemos mais poder como antigamente? Porque não vemos mais as pessoas tirando momentos com Deus como antigamente. Sim. Hoje o entretenimento, ele não é pecado, mas ele tem o quê? Arrancado as pessoas de estarem mais próximas com o Senhor. Sim. E aí você pode virar para mim e falar assim, Laila, mas você está falando, é impossível de se realizar. Não é impossível. Porque se você for ver as histórias e os testemunhos daqueles homens de Deus que estão levando a palavra, que estão tendo intimidade com Deus, você vai ver que a vida deles é de horas e horas na presença de Deus. É verdade. Eles não passam apenas 15 minutos, 5 minutos por dia falando com o Senhor. Não. É toda uma vida. É verdade. Horas e horas, Joyce. Horas e horas. Eu sei porque depois que eu comecei na minha vida a tirar horas e horas na presença de Deus, a minha vida mudou completamente. Aleluia. Eu fiz um compromisso com o Senhor alguns anos atrás, de durante a semana eu não tirar, a não ser à noite, quando eu estou com meu marido, que nós estamos juntos, eu não tenho o hábito de assistir televisão. Sim. Foi um propósito meu. Uhum. Então, de segunda a sexta, às vezes até durante o final de semana, eu não costumo assistir televisão durante o dia. Só à noite, quando eu estou com meu marido. Uhum. Porque se eu tenho um momento, eu quero tirar com o Senhor. Aleluia. E depois disso, o meu relacionamento com a palavra de Deus, eu não posso te explicar o que eu sinto.
Eu não posso explicar, eu não posso passar para você a paixão que é você estar ali no seu quarto, na sua casa. Eu amo, Joyce. Amo ir para a igreja. Oh, glória a Deus. Como eu amo estar ali recebendo os louvores, mas Joyce, as melhores experiências que eu tive foi no meu quarto. Oh, glória, aleluia. Às vezes eu estou na igreja e eu sinto aquela presença, eu sinto aquele fogo. E a minha vontade é de ir para casa Aleluia. e fechar a porta do quarto e ficar lá horas e horas. E o que eu sinto, várias pessoas sentem também, mas nós não conseguimos explicar. Sim. E quem não sente, quem nunca sentiu, nunca vai saber. É verdade. Quem nunca experimentou de Jesus, eu falo isso. Quem nunca experimentou a ponto de conhecer profundamente, vai apenas ouvir falar de Jesus e dos seus feitos. É verdade. E muitos irmãos nossos estão dentro das igrejas, ouvindo falar de um Deus que salva, ouvindo falar de um Deus que cura, ouvindo falar de um Deus que te dá nova vida, que te faz nova criatura, Sim. mas não conhece esse Deus. Nunca experimentou, né? Nunca experimentou. Oh, Deus. E o que eu posso falar para você nessa noite, que está nos assistindo, e para você, Joyce, é que no Senhor todas as nossas carências são supridas. É verdade. Uau. Aleluia. E eu costumo dizer, o meu marido, ele frequenta a igreja evangélica, ele vai à igreja. E por muitos anos ele deixou de ir à igreja. A minha sogra é pastora, a minha cunhada é pastora. E o meu esposo, ele vai à igreja, graças a Deus. Só que por alguns anos, ele deixou de ir à igreja. Sim. E como esposa, a nossa tendência é querer converter nossos maridos. Verdade. E o Senhor me ensinou muito através disso. Um dia o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração que não seria eu que iria converter o meu marido. E foi tão profundo, porque quando o Espírito Santo fala, ele gera transformação. Sim. Ele muda a mente, e quando a gente muda a mente, a gente muda o comportamento e muda a atitude. Sim. E uma coisa que ele ministrou quando teve uma época que eu entrei em conflito. Porque a igreja cobra que a mulher sábia ganhe o marido. Sim. E a gente fica com aquilo na cabeça, pensando, meu Deus, se eu não ganhar meu marido é porque eu não sou crente. Meu Deus, é porque eu estou orando pouco. O que eu estou fazendo de errado? A gente começa a olhar para nós. Sim. Foi quando o Senhor falou para mim, não é você que vai converter o seu marido. Faça somente aquilo que eu quero que você faça. Seja minha filha. Aleluia. Seja o meu exemplo. A partir daí, o Senhor começou a ministrar e ele falou algo profundo. Ele falou, filha, o Senhor falou, se você se colocar na posição que eu fiz para você de esposa, você vai experimentar, e eu tenho experimentado de Deus, um sobrenatural que vai te suprir em todas as áreas da sua vida. Oh, glória a Deus. Que foi o que aconteceu comigo. E eu percebi que independente de quem está do seu lado, às vezes você tem um filho que não está na presença de Deus e você está sofrendo, querendo converter o filho. Quero falar para você, seja apenas a mãe que o Senhor quer que você seja para esse filho. Amém. E deixa o Senhor fazer a obra. Às vezes é o seu marido, seja apenas a esposa que o Senhor quer que você seja. E deixe que o Espírito Santo convença o coração daquele que precisa. Amém. Assim como o Senhor
mostrou o coração de Josias, ele falou para mim: não é o homem que convence o homem, apenas o Espírito Santo de Deus. E eu comecei a viver um novo de Deus na minha vida. E por onde eu passo, por onde eu levo essa palavra, eu levo como um testemunho vivo. Sim. Como algo que o Senhor fez na minha casa, que sobrenatural. Aquelas pessoas que estão mais próximas à minha casa sabem que eu e meu marido, eu tenho 39, ele tem 40. Nós passamos por muitas coisas na nossa vida. Mas hoje o Senhor, Ele reina na nossa casa. Oh, glória a Jesus. Hoje o Senhor, Ele é o centro. Algumas coisas estão sendo colocadas no lugar, mas até a vinda de Jesus, todos têm algo para ser colocado no lugar. Então você que está aí ouvindo esta palavra, não desista. Entregue o seu coração. Assim como Josias fez, quando ele ouviu a palavra, ele se arrependeu. E a Bíblia fala, Joyce, que ele destruiu os altares. Sim. Ele derrubou aqueles altares de Balaíns, de Moloque. A Bíblia fala que ele destruiu tudo. Nessa noite eu convido a cada um para tirar de dentro de si o altar do eu, o altar da minha vontade, o altar do sentir prazer, o altar da felicidade, que hoje tem nos impedido, muitas vezes, de ter acesso àquilo que o Senhor tem para nós. Tem nos impedido de viver uma vida plena com o Senhor, independente das circunstâncias, independente do que você está passando. Então eu quero te falar que assim como Josias, ele teve uma atitude de arrependimento, e isso gerou nele um comportamento de destruir aqueles altares, gerou nele uma vontade, uma sede de agradar ao Senhor. Que assim seja com você na sua casa, que você busque ao Senhor de maneira que você possa sentir Ele mudando a história da sua vida, mas primeiramente mudando o seu pensamento, o seu comportamento, as suas atitudes, porque nós, como igreja do Senhor, nós, como um reflexo do Senhor, Aleluia. nós não podemos agir de qualquer maneira. Oh, A noiva, quando ela está no noivado, que ela não casou, ela tem um comportamento. Uma mulher separada para um noivo, ela é uma mulher que ela já não anda com qualquer pessoa. sim. Ela é uma mulher que ela já não vai mais em qualquer lugar. Ela é uma mulher que ela vigia o seu falar, ela vigia o seu modo de andar, porque ela é separada. E nós, como igreja do Senhor, não somos diferentes. Nós não podemos ser qualquer pais. Nós não podemos ser qualquer mãe. Nós não podemos ser qualquer filho. Nós não podemos ser qualquer um, basta. Não. Nós precisamos ser o filho que o Senhor quer que nós sejamos. Aleluia. Nós precisamos ser a mãe que o Senhor quer que nós sejamos. Nós precisamos ser a esposa que o Senhor quer que nós sejamos. Nós precisamos ser marido que o Senhor quer que nós sejamos. Glória, glória a Jesus. A Bíblia fala que o mundo clama pela manifestação dos filhos. Aleluia. Os filhos, eles carregam o DNA dos seus pais. É verdade. Quando nós aceitamos Jesus, Ele devolveu para nós o DNA do nosso pai. Oh, glória. Aleluia. E nós precisamos, todos os dias, sacrificar a nossa carne, porque a Bíblia fala que a carne ela não converte, por isso ela tem que ser sacrificada. Sim. E a paixão pelo Senhor é que nos sustenta
a paixão, o coração de Josias foi quem o sustentou para que ele não desviasse nem para a direita, nem para a esquerda. Aí você fala, Laila, como alimentar essa paixão dentro de mim? Porque quando eu me converti, hoje eu vivo por obediência ao Senhor. Sim. Porque eu sei que se eu não obedecer, eu vou para o inferno. É verdade. Eu quero te falar que você começa pela obediência. E que quando você entrar no nível da graça e do amor, a obediência ela vai ser a sua segunda opção. Sim. Sabe aquele momento difícil que você ama o Senhor, como Jesus passou? Sim. Antes de ser crucificado, ele virou e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ali Jesus estava falando, Pai, tem um plano B? Faz agora. Sim. Porque está difícil. E naquele momento, Jesus ele não fez a sua vontade. O que ele fez? Ele obedeceu. Aleluia. Mas na maioria, na sua vida, ele sempre falou, eu faço o que o meu Pai quer que eu faça. É verdade. Oh, glória. Então, em todo tempo, você vê Jesus falando que ama o Pai. Quem vê ao Pai, vê Ele. Então, quando nós desenvolvemos um amor sincero por Deus através do que Jesus fez na nossa vida, a obediência, ela passa a ser o plano B. Aleluia. Porque aquilo que você se vê na dificuldade de fazer, você fala, Senhor, eu amo, mas está difícil. Aí você lembra, não, mas eu preciso obedecer. Aí mesmo chorando, você vai lá e cumpre. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade. Amém. E que essa palavra abençoe você que está aí nos assistindo, você que vai nos assistir. E a você, Joyce. E a Amém. todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Que bênção, queridos, que maravilha, que palavra poderosa para os nossos corações aí, que nos fez refletir, né? Trazendo assim um entendimento para todos nós, né? Sobre a santificação, sobre estar na presença de Deus, tirar tempo para o Senhor, né? Priorizar, né? Para viver os propósitos de Deus, o que Deus quer de nós, né? Que nós venhamos refletir nessa palavra, que nós venhamos nos colocar nessa palavra, né? E entender que tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas é o melhor, né? E Ele é o melhor caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, jamais poderemos ir ao Pai, né? E sem santidade, jamais poderemos ver o Senhor. Que coisa linda, que palavra maravilhosa e edificante para os nossos corações, né? Que Deus possa nos transformar, né? Nos dar esse coração genuíno, né? Que agrada ao Pai, esse coração obediente, temente ao Senhor. Amém? Minha querida, eu só tenho a agradecer aqui. Eu tenho certeza que essas pessoas todas aí que estão assistindo, os demais que irão assistir essa live, que vai ficar salva, né? Só queremos agradecer pelo carinho, por se colocar aqui para nos abençoar, né? É uma noite de bênção para as nossas vidas. Que Deus possa te retribuir grandiosamente na sua vida, no seu lar, na sua família, né? Que você se coloca assim, à disponibilidade do Senhor, né? E Ele está trabalhando lá também, né? O Senhor é esse Deus fiel, né? A fidelidade de Deus, queridos, ela alcança, né? É infinitamente mais do que nós podemos pensar, imaginar, né? Então, esse é o nosso Deus fiel. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui mais uma vez. Quero agradecer o carinho de todos vocês que estiveram aí até o final, amém? Que vocês sejam todos abençoados em nome de Jesus. Obrigado pelo carinho. Obrigado por estar conosco nesse dia
nas quartas aqui no programa Na Sala da Minha Casa. Que Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor.